O início das buscas se deram assim que ele cometeu o crime, né, da família Vidal, e teve todo o início da operação, onde foi envolvido ali já de pronto, junto ao secretário de Segurança Pública de Goiás, juntamente com o secretário de Segurança Pública do DF, uniu-se no sentido de formatar uma força-tarefa para que fosse a caçada, nesse primeiro momento, do Lázaro Barbosa, que já estava iniciando ali a sequência delitiva dele após a família Vidal. Sim, eu sou pertencente a uma outra secretaria, né? Eu estou lotado na Secretaria de Governo, sou chefe de segurança do governador. Naquele momento, quando nós fomos para o terreno, nós entramos na operação já no 9º dia de operação, no 9º dia de força-tarefa, e a primeira impressão que nós tivemos ali no local é que o local estava totalmente guardado pela polícia, né? Havia uma contenção policial muito grande, a polícia estava sendo muito bem empregada naquele terreno, até mesmo porque eu já participei de outras operações onde nós fizemos o mesmo trabalho, então não tinha como aquele indivíduo sair daquele local, que se não houvesse uma facilitação de terceiros. Então, nós chegamos na operação no último momento que houve a ERB, né, Estação Rádio Base, que ele havia utilizado o telefone, e nós fizemos a incursão no mato ao anoitecer, né, ao cair da noite, e lá ficamos durante 11 dias. Não, em nenhum momento eu duvidei que seria impossível, né? Até mesmo porque pela vivência policial que nós temos aí uma gama de êxito quase que 100% nas operações. Nós sabíamos que o Lázaro tinha uma expertise diferente dos demais marginais que nós já enfrentamos, devido ao conhecimento de mato e devido também ao que foi veiculado com relação à magia negra, a toda uma situação de um aparato que poderia estar dando uma proteção para ele, mas nós tínhamos conosco que nós iríamos pegá-lo de forma técnica, de forma... Tudo aquilo que nós aprendemos em curso, em academia, chegaram a falar que era necessária a utilização do Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro não atua nesse tipo de formatação de operação. Ali era uma operação policial que nós já vivenciamos em várias situações no estado, só que com outro tipo de bandido, ladrão de banco, e com mais bandidos, né, de 4, 5 ladrão de banco no mato. E o Lázaro, ele tinha expertise de mato e conhecia bem o terreno, é como se ele estivesse no quintal da casa dele. De forma macro, a operação, nós tínhamos todo tipo de tecnologia de última geração que hoje pode ser utilizado na operação desse nível, que foi a caçada a Lázaro Barbosa. Pois nós tínhamos o emprego da ABIN, né, Agência de Inteligência. Nós tínhamos também o emprego do COT, da Polícia Federal, do Batalhão de Operações Especiais, tanto do DF quanto de Goiás. Nós tínhamos um emprego maciço ali de todas as polícias especializadas, tanto do DF quanto de Goiás, aí Rotan, COD, Choque e demais polícias. E nós tínhamos também os pontos de infiltração, que era feito pelo policiamento especializado no período noturno. A comunidade abraçou a polícia totalmente, né, tendo em vista que nós estávamos num ambiente hostil, né, a operação não tinha tempo para acabar, né, então sempre nós recebíamos notícias. Quando eu falo que nós recebemos notícias, a minha equipe em si, nós ficamos imersos os 11 dias no mato, e muitas das situações nós ficamos sabendo após o confronto com o Lázaro especificamente. Mas nós ficamos sabendo que era dado de comida a travesseiro e coberta, foi dado para a polícia aqui, pela população que abraçou a polícia, estava disposta a ajudar a polícia ali e contribuir para a captura de Lázaro Barbosa. O momento final de Lázaro Barbosa, eu cito até no livro, né? O último momento ali foi 9 horas e 29 minutos após ele ter o primeiro enfrentamento com a Polícia Civil na madrugada e depois logo em seguida com o COD, e às 9h29 da manhã
com a nossa equipe, que compunha essa equipe, era eu, mais três policiais, onde à margem de um rio, né, onde esse indivíduo estava em fuga novamente. A operação estava em um flanco da mata e nós posicionamos num ponto de emboscada e foi percebido de imediato a presença desse indivíduo logo assim que chegamos nesse ponto. Ao perceber a chegada nele e na região que nós estávamos, tinha uma vegetação um tanto quanto diferente, é um bambuzinho, né, que é bem fino, onde o indivíduo ele entra ali no meio e se perde ali, você não consegue visualizar. É comum aqui nessa região. E foi visto um vulto, na sequência foi me informado a respeito do vulto e nós avançamos em leque. Nesse momento passou uma aeronave do Bavop, que estava indo abastecer em Brasília. Foi um momento que ele, de forma desorientou e olhou para a aeronave. Naquele momento ele perdeu a nossa percepção de aproximação e nós aproximamos. Porém, quando a aeronave saiu de cena, ele percebeu que nós estávamos avançando. E como ele fez todas as vezes durante a operação, que ele verbalizava que eu vou atirar na cabeça, atirava e saía correndo, ele fez o mesmo com a nossa equipe, né? Ele verbalizou e atirou. Porém, nós já tínhamos um tratado entre a nossa equipe que, independente de estar levando disparo, nós iríamos avançar, porque normalmente o nosso procedimento operacional padrão diz que se você está levando tiro, você procura uma barricada e depois você reage, né? Só que ali o sofrimento já estava muito grande, né? Tanto do ponto de vista institucional, tanto do ponto de vista da comunidade, que já estava sofrendo já há 20 dias com aquela situação, e nós nos predispomos ali a avançar mesmo diante de disparos, né? Nós avançamos em leque, efetuamos disparos à injusta agressão que havia disparado em nossa direção, avançamos, conseguimos neutralizar a ameaça. No primeiro momento nós não visualizamos, logo em seguida nós nos encontramos deitados à margem dessa vegetação. O momento mais marcante é quando nós chegamos na cidade, que nós fomos dar o socorro e eu vi os sorrisos da população com um sentimento de que a polícia tinha feito o trabalho e eles poderiam voltar a viver novamente, eles poderiam voltar, seus filhos poderiam voltar a ir para o colégio, eles poderiam voltar a trabalhar, eles poderiam voltar a respirar. Esse é o sentimento de dar novamente condições de vida ali para aquela comunidade, principalmente a comunidade local que estava totalmente refém daquela situação. Contagem regressiva é um misto da operação macro, né, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de emprego policial, do ponto de vista micro, né, que é o ponto onde nós entramos no mato e ficamos 11 dias com a nossa equipe, e também dentro daquilo que foi veiculado sobre magia negra, sobre esse lado espiritual do Lázaro e também do nosso ponto de vista espiritual, nós trouxemos no livro, né? Tem uma análise psicológica a respeito do Lázaro também, tem algumas análises da nossa geografia. O livro está bem interessante e compensa lê-lo. Eu acredito que a polícia, não vamos dizer que nós vamos comemorar, né? Mas nós vamos reafirmar mais uma vez para o desavisado, né, que quer criar fama em cima da polícia, que o destino é sempre o mesmo. Lá no passado nós tivemos o Pareja, há 25 anos atrás, que tentou fazer fama em cima da polícia. O Pareja da nova geração é o Lázaro. O ladrão que está nos assistindo não queira ser o próximo Lázaro, porque a polícia está pronta.